Olá, crianças, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão em casa? Estão se cuidando? Então vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar matemática. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Kathleen e a nossa é a primeira aula de matemática para vocês do quinto ano. O tema da nossa aula vai ser medidas de massa. Vamos lavar bem nossas mãos frequentemente. Com água e sabão seria por cima, por baixo, no meio dos dedos. Com pessoas doentes. Ficar em casa quando estiver doente. Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar. Limpar e desinfetar objetos de superfície tocado com frequência. Então, para nossa aula, nós vamos precisar de folha de caderno, borracha, lápis de escrever e apontador. Eu vou estar dando 3 minutos para vocês pegar os materiais para daí nós começarmos a aula. Então, vamos lá. E aí, pegar os materiais necessários? Então, vamos começar nossa aula de hoje. Então,
Conhecendo as medidas de massa. Quando necessitamos comprar carne, verduras, frutas, legumes, arroz, feijão, açúcar e outros produtos, utilizamos as medidas de massa, como o grama e o quilograma. O grama é a principal medida de massa existente. As medidas maiores são chamadas de múltiplas e as menores submúltiplas. Como múltiplos do grama, temos o decagrama. A sigla do decagrama é DAG. O hectograma é HG e o quilograma, o KG. Os múltiplos do grama são decigramas, o D e o G, o centigrama, CG e o miligrama, MG. Vamos para conversões da quilograma. Uma quilograma possui 1000 gramas, uma hectograma possui 100 gramas, uma decagrama possui 10 gramas. Uma grama G é igual a 10 decagramas, DG, 100 decigramas, CG, 1000 miligramas, MG. Nas situações envolvendo os produtos domésticos como carne, arroz, milho, feijão, frutas, verduras, entre outros, podemos utilizar o grama e o quilograma. Então, vamos aqui. Aqui podem ser usados para pesar esses alimentos, o grama e o quilograma. Então, na primeira imagem, nós temos o feijão vermelho e o feijão preto, o milho, o arroz, a erva de chimarrão. E na outra imagem, nós vemos carnes, pedaços de carnes. Essas duas imagens, tudo que está contendo nela, são pesados por grama e quilograma. Quando estamos fazendo referência a peso muito grande, como carga de caminhões, de trens, de navios, utilizamos tonelada. A tonelada é igual a 1000 quilogramas, ou 1 milhão de gramas. Então, a tonelada é aqueles objetos, aqueles automóveis, tudo que são pesados. Então, o ônibus é muito pesado, o avião é muito pesado, o navio é muito pesado, o helicóptero é muito pesado, os barcos são pesados. Então, tudo isso, eles são pesados por toneladas. Outra medida de massa muito utilizada na pesagem de animais é produtos agrícolas, como o fumo e o algodão, e a aroma, que corresponde a 15 quilogramas. Então, aqui temos duas imagens. A primeira é do algodão e a segunda é dos animais, que são pesados por quilogramas também. Podemos transformar quilogramas em gramas, ou miligramas em gramas, e vice-versa, sabiam? É isso mesmo. Quando de uma medida maior, como o quilograma para o grama, nós multiplicamos, e quando for do menor, como o miligrama, nós dividimos. Então, vamos lá para o nosso exercício. Mas antes de começar no exercício, eu quero que você se ajeite numa mesa bem bonitinho, pegue uma folha, o lápis de escrever e a borracha, porque nós vamos fazer exercício junto hoje. Hoje vocês não terão atividade para fazer em casa, nós vamos fazer tudo junto, bem bonitinho. A professora vai dar tempo para nós terminar tudo junto, bem bonitinho, perfeito? Então vamos lá, a professora vai dar uns 3 minutinhos para vocês se ajeitarem, arrumarem um espaço bem bonitinho. Daqui a pouco nós voltamos.
E aí, pegaram? Então, vamos para o nosso primeiro exercício. Então, converta 4 quilograma em miligrama. O K e o G é quilograma. Lembra que lá no começo nós falamos? E o M e o G é miligrama. Então, a professora vai dar mais um minutinho para vocês copiarem na folha para daí nós resolver esse probleminha. Feito? E aí, copiaram? Então, vamos para a resolução. Vocês lembram que lá no começo a professora falou que quando o da frente é maior que o que vem depois, nós multiplicamos. E quando o da frente é menor, o primeiro é menor, nós dividimos. Então, vamos lá. Aqui, então, é o maior e o menor. Então, nós vamos multiplicar. Converter de quilo para miligrama é o mesmo que multiplicar 4 por 10 vezes. Então, 4 vezes 10, 40. 40 vezes 10, 400. 400 vezes 10, 4.000. 4.000 vezes 10 igual a 40.000. 40.000 vezes 10 igual a 400.000. 400.000 vezes 10 igual a
em 4 milhões de miligramas. Então, vocês vão no caderno, depois que vocês copiaram, vocês vão colocar a partir do 4 vezes 10 até o 4 milhões de miligramas. Então, tá bom? A professora vai dar mais 3 minutinhos para vocês fazerem bem com calma, para vocês não se perderem, para daí nós ir para a segundo exercício. Então, vamos lá. E aí, então, copiaram? Então, vamos para a nossa segunda atividade. Ó, então, a professora vai dar mais uma explicação. Ó, converter o quilo para miligrama é o mesmo que multiplicar 4, o número 4, por 6 vezes. Então, ó, vocês pegaram o número 4 e multiplicaram por 10, 6 vezes, ó. 4, que deu o resultado 40, que então foi multiplicado por 10, que deu o resultado 400, e assim foi até chegar ao 4 milhões de miligramas. Então, entenderam? Então, vamos para a próxima. Quanto vale 1 miligrama em gramas, G? Então, bom, a professora vai dar mais um minutinho para vocês copiarem o exercício 2, para daí nós fazer a resolução juntos, igual ao do primeiro. Então, vamos lá? Perdão, bolachinha.
E aí, escreveram? Então vamos para a resolução do problema. Fazer a conversão de 1 miligrama para grama é o mesmo que dividir 1 por 3 vezes. Então, aqui, ó, vamos voltar aqui. Miligrama é menor que o grama. Então, nós vamos dividir. Lembra que a professora falou lá no comecinho? Então, ó, conversar 1 miligrama para grama é o mesmo que dividir 1 por 3 vezes. Então, assim, 1 dividido por 10 igual a 0,1, 0,1 dividido por 10 igual a 0,01, divididos por 10 igual a 0,001 grama. Então, vamos lá. A professora vai dar mais um tempinho para vocês copiarem. Então, logo nós voltamos. E aí, copiaram? Então vamos lá, a professora vai explicar mais uma vez. Ó, o número 1 foi dividido por 3 vezes pelo número 10. Daí deu 0,001 grama. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Façam o caderno, tirem foto e mandem para a professora ver se vocês estão conseguindo acompanhar. E se você ficou com uma dúvida da aula, escreva na folha embaixo das resoluções da aula de hoje, que daí assim que a professora ver que vocês estão fazendo, a professora já vê a pergunta e já responde. E nós vamos continuar trabalhando e vamos continuar dando continuidade às nossas aulas, nas aulas que estão por vir ainda a seguida. Então, se cuidem, espero que vocês tenham entendido. Fiquem em casa e tchau!